Então, nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, itens 5 a 7, e se chama O Ponto de Vista. É interessante dizer que o capítulo 2 é O Meu Reino Não É Deste Mundo, e ele se reporta a uma passagem onde Jesus é abordado por Pilatos, e quando se pergunta, quando Pilatos pergunta, és o rei dos judeus? Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. O meu reino não é daqui. E aí ele vai falando, nesse momento, e vai colocando, como em várias passagens do Evangelho, é dito e explicado o que é o reino de Deus. E em outra passagem, ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. E nós temos essas moradas na casa do Pai em vários níveis, como os mundos físicos, dos quais a Terra é um dos planetas, como estágios de mundo espiritual, que a Terra está ainda como planeta de expiação e provas e mudando para planeta de regeneração, estamos nesse processo de transição planetária, e também como estados espirituais, estados mentais e psíquicos, que é o ponto ao qual Kardec se refere nesse item 5 a 7 aqui, o ponto de vista. É muito interessante e eu vou me permitir ler o primeiro parágrafo para dar uma ideia da profundidade desse tema. Kardec diz assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida eterna. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixará de ser a porta que se abre para o nada e tornar-se-á a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe dali uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. E isso é apenas o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo. Toda essa passagem, ela é muito interessante e ela nos mostra que o espiritismo não é, a doutrina espírita não se propõe a ser como às vezes nós queremos, e como defendia Paulo Leminski, um decreto que resolve todos os nossos problemas do dia para a noite e que acaba com toda a nossa tristeza. A doutrina espírita tem a oferecer as verdades trazidas pelo Cristo e elucidadas pela doutrina espírita. O que tem a oferecer para nós é um novo ponto de vista sobre as coisas que existem no mundo, sobre as verdades do mundo, uma ampliação da nossa visão. Como aqui diz na passagem, quando nós compreendemos a vida num sentido maior, numa visão menos estreita, mais ampla, nós conseguimos lidar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas dores, de uma forma diferente, porque percebemos que são temporários, que são duros muitas vezes, a gente não tira a dor e nem questiona a dor que nós estamos passando, não questionamos as dificuldades e o peso que elas significam nesse momento. Mas é muito mais leve, muito mais tranquilo nós acreditarmos que sim, necessariamente superaremos essas dores, necessariamente sabemos que o nosso destino é a nossa felicidade, a nossa perfeição e a comunhão com Deus, a qual nós estamos inevitavelmente destinados. Temos problemas, temos dores, temos dificuldades, mas encaramos essas dores de uma forma diferente, de uma forma mais leve. No capítulo O Cristo Consolador, ele se coloca como o fardo leve. Cristo diz que é o fardo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei como sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós nos percebemos sob o jugo do Cristo, nós não sofremos tanto com as dores, enquanto quando nós temos problemas e encaramos eles como a nossa única realidade, a nossa única verdade, eles se tornam muito mais pesados. O livro da Gênesis tem uma passagem em que ele mostra a visão daqueles espíritos que são mais adiantados do que nós, aqueles que já têm uma evolução maior, porque já têm mais experiência, já têm mais conhecimento, já passaram pelas dores pelas quais nós ainda estamos passando e aprenderam com ela o que nós ainda estamos aprendendo. E diz que aqueles espíritos que ainda estão numa situação menos evoluída, com menos entendimento e menos visão, enxergam o caminho do plano, do terreno. Nós estamos fazendo uma caminhada e estamos vendo apenas aquilo que está na nossa frente, o caminho da estrada que nós conseguimos ver. Às vezes a gente vê mais um pouco, mas quando tem uma curva na estrada, a gente não sabe para onde ela vai dar. Aqueles espíritos que são mais evoluídos, eles têm uma visão mais ampla, eles vêm do alto. Então, se eu estou vendo aqui do chão ainda, eles veem já do alto da montanha. Então, eles conseguem ver para onde nós estamos indo e o que há depois das curvas da estrada, o que há mais adiante, de forma que eles podem nos orientar e nos ajudar a perceber o que são as verdades. Então, eles sabem que eu estou seguindo nesse rumo dessa estrada, estou fazendo esse caminho. Se eu for à direita, eu vou encontrar um poço no qual eu vou conseguir matar a minha sede. Se eu for à esquerda, haverá um campo de flores que vai me ajudar. Se eu seguir na frente, haverá salteadores que acabarão por me assaltar e levar tudo que eu tenho e tornarão a viagem mais difícil. Se eu for ainda por outro caminho, eu encontrarei um abismo e terei que retornar para voltar e romper o desvio que eu fiz nessa estrada, seguindo o meu caminho. E isso nos economiza muitas dores, nos economiza muitas dificuldades. Por isso, os nossos espíritos amigos, designados como nossos mentores, nossos amigos espirituais que sabem, conhecem mais do que nós, procuram nos indicar o caminho para que nós possamos evitar as dores e vê-las com mais leveza. Cristo também, no Sermão da Montanha, nos diz que nós devemos buscar aqueles que são os tesouros do céu, aqueles tesouros que a traça não rói e que o ladrão não rouba, em detrimento dos tesouros da terra, que o ladrão rouba, que a traça rói e que se deixam ficar aqui na terra. Nós, muitas vezes, damos valor a tudo aquilo que é transitório e que nos faz perder muito tempo e carregar muitos pesos na vida. Aqueles tesouros do céu são leves, eles não nos pesam, não nos causam medo nem angústia. Já esses tesouros transitórios que nós procuramos ganhar e manter, eles sim trazem para nós essa posse, essa necessidade, esse medo, essa angústia, essa sensação de dor, muitas vezes, para obtê-los e por perdê-los muitas vezes, porque como transitórios, em algum momento do nosso caminho, nós temos que abrir mão deles. Então, muitas vezes a gente, pelo medo de perder, pela ansiedade de conquistar, pela obstinação em manter algo que não nos pertence de verdade, nós sacrificamos a nossa vida, sacrificamos aqueles que são os nossos tesouros verdadeiros, sem ter noção de que aquilo simplesmente passa. Nós nos apegamos a algo que necessariamente fica e buscamos carregar. E aí nós andamos com uma mochila muito pesada, uma mochila que muito nos pesa e muitas vezes atrasa a nossa caminhada, da qual nós temos dificuldade de abrir mão no nosso caminho. Quando nós percebemos o que é a verdade, quando nós percebemos os verdadeiros valores da vida, percebemos que eles nos tornam leve, que eles tornam a nossa caminhada mais fácil, que ele é o jugo leve de Jesus. Então, nós não nos preocupamos tanto, nós confiamos no alto,
porque nós sabemos que aquilo que é verdadeiro, aquilo que nós conquistamos com verdade, com essência, e que acompanha o nosso espírito onde quer que nós vamos, os amores que conquistamos, o conhecimento, a sabedoria, tudo aquilo que permanece na nossa alma. Cristo diz em determinado momento que é mais fácil o camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Há uma interpretação que vai bem no sentido do que é a verdadeira essência dessa palavra do Cristo. É claro que ele nos daria uma tarefa impossível. Disse que havia uma das entradas de Jerusalém que vinha do deserto, um lugar de peregrinação, chamava-se Agulha, porque ela era muito estreita, e só era possível passar por ela um camelo, mas apenas o camelo. Se esse camelo viesse carregado, cheio de víveres, cheio de mercadorias que ele trazia daquela viagem, ele precisaria fazer descer tudo aquilo que havia de carga nele, passar e aí então, se necessário, colocar de novo aquela carga para que ele pudesse transpor aquela porta. E assim somos nós também. Para que nós entremos no reino dos céus, nós precisamos nos despir de todas as mercadorias, de todos os valores que não pertencem àquele ambiente, para que a gente possa entrar com a nossa alma, com os nossos valores verdadeiros, aqueles que não ocupam espaço e não pesam, mas que preenchem e que nos tornam mais leve, mais feliz. Então, que nós cultivemos os valores da alma, que nós tenhamos o ponto de vista que nos conduz à felicidade, que nós possamos perceber que os nossos problemas são transitórios, que as nossas dores são transitórias, mas que o amor que a gente cultiva, a sabedoria, o conhecimento e tudo o que é verdadeiro permanece conosco. As perdas que nós temos daquilo que existe no mundo, até da nossa chamada vida terrena ou da vida daqueles que nós amamos, são separações transitórias, porque o amor que foi conquistado permanece para sempre. E como dizia o nosso Charles Dickens, a dor da separação não é nada diante da alegria do reencontro. Que o nosso reencontro com aqueles que nos amam, que nós amamos, e sobretudo conosco mesmos, com Deus e com o Cristo, seja sempre um encontro alegre, feliz, leve e que nos conduza à felicidade, que é o nosso destino inevitável.